Como é o nome da senhora? Maria Conceição do Santo. Quem foram seus pais? Meus pais, minha mãe, Tessulina do Santo, e meu pai, Francisco Pinheiro do Santo. Como foi assim a infância da senhora? A minha infância, eu não tive infância nenhuma. A minha infância foi trabalhar na minha mãe. Depois eu me casei, aí a mesma coisa. Criei filho sem pai. A senhora trabalhava com o quê? Com Eu os trabalhava na pais? enxada. Aí limpando coqueiro, mas a minha mãe. Ela trabalhava minha mãe, de enxada, nos coqueiros, na roça, aí limpando coqueiro, aí fazendo coivara, estudinho. Quem era o patrão? O patrão era o doutor Francisco Guedes. Que era o patrão dos pais da senhora. O patrão. E a senhora já trabalhava com ele. Já E a senhora tinha trabalhava. mais ou menos quanto? Já trabalhava com o patrão do meu pai e da minha mãe. Que idade a senhora tinha quando ele começou? A senhora começou a trabalhar mesmo com seus pais? A senhora já desde pequenininha acompanhava eles indo para a roça? Da minha mãe, eu tinha 10 anos. Começou a trabalhar já. Comecei a trabalhar. Como era aqui? A senhora já morava no Potengi mesmo? Trabalhava no Potengi mesmo. Nasci no Potengi todo. Aqui, até hoje? Aqui, até hoje. Naquela mesma casa que a senhora mora? A mesma casa que eu moro. Pronto. Aí a senhora... Ali era a casa dos seus pais. Era. E a senhora casou com quantos anos? Eu casei com 14 anos. Casou com 14 anos. Como era o nome do esposo da senhora? Era Manuel Raimundo dos Santos. Teve quantos filhos? Tive 11. 11 filhos. Tudo parto normal? Tudo parte normal. E todo mundo em casa. Todo mundo nasceu em casa. Quem foi a parteira da senhora? Minha parteira, eu não me lembro de tudo. Não lembra mais. Mas a senhora lembra de alguma Eu me parteira? lembro da minha. Era a comadre Avelina e a comadre Sarafina. Viva? Tem alguma? Viva, nenhuma, morreu tudo. Era tudo daqui do Potengi. Tudo no Potengi. Tudo nasceu aqui no Potengi. Assim, quando a senhora a senhora morava naquela casa ali, aquele terreno ali, pertencia a quem? Quando a senhora morava lá? Pertencia na terreno aqui, Sim, que a senhora morava. que eu moro, Sim. o compadre Maria Pedro. Era do Mané Zé Pedro. Era uma fazenda, era? Não. Era o quê? É, Potengi mesmo. Já era o Potengi. Pronto. A senhora, como foi que a senhora se tornou uma parteira? De mim mesmo. Ninguém Como? me ensinou. Foi por mim mesmo. Como foi a primeira vez que a A senhora foi primeira pegar? vez que eu fui, foi da minha filha. O primeiro menino que eu peguei foi meu neto. Quem era ele? Ele é Corne. O corno. Foi o Corne. O primeiro menino que eu peguei foi o Corne. Filha da minha filha. Depois, a segunda, a senhora lembra? Aí depois dos outros eu fui pegando, já peguei muito. Aqui, né? Ele de uns e outros não. Thales, Baiana, Chiquinha, Marcilene, Vitor. A senhora estava em casa e como era que acontecia? Como é que isso acontecia? Eu estava em casa, quando até chegava um. Aí das mulheres, né? Sei. O pai dos meninos. Não você trabalhar em casa. Fazer o quê, meu irmão? Pegar meu filho. A minha mulher está passando a deixar para ganhar menino e não tem para onde ir. Eu me chamava assim, olha, meu irmão, e eu vou. Bora. Pegar o paninho, botar nas costas e pegar o menino. Mas como é que a gente pegava menino antigamente? Não tinha injeção, não tinha nada. Pegava a tesoura, cortava a rendinha do menino e amarrava um cordãozinho. Botava lá na cama, vestia a roupinha dele e botava lá, mas da mãe. Dava um banho? Dava um Não. banho, dava um banho. Dava um banho na mesma hora. A mesma hora, assim que nascia, dava logo um banho, Água fria. água fria. Aí cortava o umbigo, e vestia a roupinha dele e botava lá. Eita. Aí na época que a senhora pegava as crianças, era parteira, existia outras parteiras também naquele Vestia tempo. outro também. Que também pegava as Eu crianças. pegava o Né? meu e eu pegava os dos outros. Era uma troca, né? Era assim. Mas como era a relação? Era boa ou tinha alguma coisa assim relacionada à igreja? Tinha algum ritual, algo assim? Primeiro se ia na igreja ou saía de casa e já ia direto fazer o parto? Não, eu fazia em casa. Era, né? Só fazia uma oração antes de fazer o parto. Antes de fazer o parto, já saía rezando. Na final do bom parto, né? Sei. A senhora lembra assim a oração que a senhora fazia? É? A senhora lembra a oração que a senhora Eu fazia? sabia. Eu no Pai Nosso. A senhora rezava o Pai Nosso. Ave Maria, oferecia a senhora do bom parto, para dar um bom parto àquela mulher, para ter o filhinho dela, né? Sei.
Assim, qual foi o parto que a senhora teve mais trabalho? Que assim, que ficou na memória da senhora como assim, o melhor parto que a senhora fez? O meu parto que eu fiz, de tudinho, Sim. foi Marcelene. Como foi? A senhora pode contar Quando assim? eu cheguei lá, o pai dela veio me chamar, né? Eu cheguei da Como era o roça. nome dele? O nome do pai da menina Sim. é Cício, Cícero. Cícero. E a mãe? A mãe de Laura, E a menina? Marcilene. Marcelene, a derradeira que eu peguei. Conte aí como foi. Aí eu estava em casa, fui chegar do trabalho. Aí eu chegou, lá Conceição, eu disse, oi, vai lá em casa, mulher. Fazer o quê, Cício? A minha mulher para deixar para a menina. Eu não vou pedir essa pessoa mais, essa hora. Você já vai, eu digo, não vou. Aí peguei o paninho, botei nas costas, fui para casa dele. Aí cheguei lá, demorou um pedacinho e a menina nasceu. Olha. Aí quando nasceu, eu peguei a tesoura, cortei o umbigo da menina, que na cadeira nasceu um cordãozinho. Aí dei um banho nela, troquei de roupa dela, porque na cama da mãe. Pronto. E até hoje tá aí. Até hoje estou viva, Ai, graças a Deus. Dei muito menino, graças a Deus. Com a força de Deus, nunca fui formada, nunca fui tacando nenhum. Nunca foi numa escola, Nunca fui à escola, nunca fui doutor. mas fazia tudo direitinho, Ficava né? pensando direitinho, todo mundo gostava de mim. E as pessoas acreditavam, né? As pessoas Gostava. confiavam, né? Era assim, confiava. Bota da coleção embora, aí eu pegava o pequenininho. Eu não tinha injeção, não tinha anestesia, não tinha nada. Olha, isso e o pior que da Marcilene foi recente, porque ela tá praticamente uma moça, né, agora. Então tem mais ou menos quantos anos assim que a senhora fez o último parto? Mais ou menos uns 15 anos, né, vó? Ela tem uns 20 anos já, não? É aquela base que ela tem, É a de base, uns 20 ela anos, tem, né? uns Então 20 é anos recente, né? Ela tem. A senhora acha que, assim, o que mudou aqui na comunidade com a medicina? Por que a senhora acha que as pessoas deixaram de fazer o parto com as parteiras? Sabe por quê? Porque agora tem a maternidade. Antigamente não tinha, né? Aí vem a maternidade, tem ambulância. Aí a mulher vai pagar a menina, não chamava de ambulância, bom de ambulância para Pia do Sul, né? E naquele tempo não tinha nem maternidade, nem tinha ambulância. Já teve alguma vez de alguém ir lá chamar a senhora e a senhora está trabalhando e não está em casa? Estava trabalhando. Me chamaram de trabalho. Aí a senhora vinha do trabalho Aí para eu vinha, cá. pegava a enxada do carro nas costas, mochilinha do fumo que eu fumava, viu? E eu vinha embora. Ele vinha na minha frente e eu ia atrás. E a mulher está em casa A com mulher estava dor. em casa, quando eu chegava lá, a mulher oi, para lá e para cá, para lá e para cá, eu peraí, via a calma, pegar já seu menininho. Aí a senhora ia lá e fazia o parto. Não tinha mais nem banho, nem nada, a roupinha naquela vinha do brejo, do serviço, ia Ia pegar o lá. menino. Já vinha rezando. Já vinha rezando de lá do trabalho, meu Deus. Deus deu um para aquela criatura, pelo amor de Deus. Eu já ia pegando com medo, porque eu não sabia ler, não sabia, não era doutor, não tinha nada, né? Tinha os desafios, né, para a Mas senhora graças a Deus, enfrentar. tinha menininha normal, e o menino não morria, tudo divinho. Mãe, A senhora foi mãe de quantos filhos? 11. 11. Como foi que a senhora criou esses 11 meninos? Como foi a relação da senhora? Como foi que eu criei esses 11 meninos? Meu marido me deixou. Eu fiquei com 10, um tinha morrido, ficou 10. Eu criei 10 filhos. Sabe como foi? Sim. Trabalhando. Eu não pensei em homem, não pensei em nada. Depois que a senhora deixou ele, não quis mais saber de homem. Depois que eu deixei, eu não quis mais saber de nenhum. Ele com fé em Deus, eu vou cuidar do meu filho sozinho, sem ninguém. A mais nova ficou com 15 dias. Com A 15 mais nova, dias. Com 15 dias mais nova. Olha. Eu ia trabalhar, deixava ela com o maiorzinho, A senhora ia trabalhar de enxada. inchada. No carro, no terreno do doutor Chico. Quem cuidava dos meninos? Era a minha filha mais velha. Que cuidava do mais Cuidava novo, para a senhora ia mais trabalhar. velha de trabalhar. A senhora ia trabalhar para quem? Para o menino. A senhora, quem era o patrão da senhora? O patrão era o doutor Chico, E a senhora fazia o que lá? trabalho de inchada. Fazendo o que com a enxada? Era rodapé de coqueiro, era arroz? rodapé de coqueiro, era de coivara. Era assim. O que é uma coivara? O que era coivara? Coivara a gente pegava as casas de coqueiro, tirar, cortar e fazer as coivarinhas. Para limpar o Ia terreno. pular aquela coivara, não sabe? Sim. Para limpar o coqueiro. Eu Aí depois a sei. gente ia tocar com aquelas coivaras todinhas. Que a gente fala coivara, quem está assistindo não sabe o que é uma coivara, Não sabe? sabe não. É. A coivara é assim, cortar as palhas, quando acabar, encerrar tudo num cantinho só. Aí aquela coivara. No caso, a senhora trabalhava no mesmo trabalho que os homens. Trabalho, o mesmo trabalho dos homens. Que a senhora, na verdade, de casa, a senhora era a mulher e era o Eu, homem, né? o dono da minha casa era eu. Fazia tudo. Tudo, fazia tudo, E a casa da senhora era de quê? de barro. Quem fez? Quem fez foi
O ano que eu comprei a casa. Já Eu comprou comprei a casa pronto? já feita, Eu sei. de barro. E como é que é feita uma casa de barro? Na casa de barro, a gente enche dentro da casa todinha. Aí na casa pega uma vara, bota assim uma da outra, né? E fica aquela deixinha, a gente estava com barro. A deixinha da vara. E atura muitos anos, né? Durante muitos anos. Se a madeira for boa, Minha né? filha tudo se criou lá, casaram, está com uns 5 anos que vendi a casa, né? É. De tijolo agora, mas era de barro, tá vendo? Cobertinha de palha, né? E o piso era na areia. Assim, o que a senhora acha que o Potengi, quando a senhora era menina, os trabalhos, a vida, o que mudou para hoje? Mudou muita coisa. Que Naquele tempo, ninguém tinha nada. As casinhas tudo de barro, tudo de palha, como era assim, na Potengi? areia. Viu? Como é, todo mundo trabalhando no brejo, No plantando Breno, arroz. plantando arroz. Plantando arroz, trabalhando em enxada e tudo. Todo mundo plantava Todo arroz. mundo plantava arroz. E como era assim que se plantava o arroz? Como é que plantava arroz? Aí familiava a planta, o arroz, aí familiava o arroz. Quando nascia, que estava grande, pegava, arrancava a planta e plantava. E aí todo mundo vivia Aí disso. todo mundo vivia disso. Mas o arroz era para comer ou pegava esse arroz e vendia para alguém? O arroz era para comer e vender. Para vender. Todo mundo se criava Quem assim. quisesse vender, vendia. Quem não quisesse, comia. Todo mundo se criava assim. Mas assim, naquele tempo tinha o arroz, tinha tudo, mas ninguém tinha nada. Não tinha nada. Naquele tempo tinha arroz, trabalhava de roça, mas ninguém tinha nada. O que a senhora acha que mais mudou, assim, na comunidade, além dessas questões de ter as coisas? A questão da cultura, fala assim de religião, de festa, das igrejas. Como é que está hoje em dia em relação ao passado, quando a senhora era moça? Ah, mudou muito. Quando eu era moça, meu filho, era tudo, todo mundo pobrezinho, ninguém tinha nada, né? A gente ia para a igreja, né? Tudinho fraquinho, não tinha nada, né? Todo mundo Como era o São João, por exemplo? A São João era muito bonito. Conte aí um Naquele pouquinho tempo. como era o São João da senhora. São João era muito bonito naquele tempo. Era muitos fogos, muita gente. Era mais animado que agora. Era quantas noites, mais ou menos? Era de São João, 9. 9 noites. 9 noites. Onde era que acontecia essa De festa? Santo Antônio era 13. 13 dias de 13 festa noites na Santa de Santo Antônio. E a Santa de São João era 9 noites. que acontecia. Era. E a de São Pedro era menos noites, parece que era 6 noites de São Pedro. E a festa de Bom Jesus do Navegante? Era muito bonito também. Aí depois de navegante vinha as músicas do Pia Sabuçu. Pra quê? O encarregado era um padre Mané Zeteiro. Era bonita a festa de Bom Jesus, antigamente. Mas agora não é mais não. Hoje em dia todo mundo tem e a festa não é que nem era. O povo não tem mais amor, né? Não tem não. Agora quero o quê? É brincadeira, é sereste, é isso e aquilo outro. Mas não Só precisa mais termina de Deus. zoada, né? É, só zoada. Naquele tempo era festa mesmo, normal mesmo. Depois da festa acabava tudo. A senhora acha que por que acabou assim as festas? Porque eu acho assim, que o pessoal agora está diferente antigamente, né? A senhora acha que porque o povo não tem mais fé? Porque o pessoal não tem mais fé, só quer somente andar de vaidade. Naquele tempo ninguém tinha vaidade no fio. É, né? A vaidade da gente quer trabalhar, cortar as deixeirinhas e ficar em casa. Quando tinha festa, eu não ia para festa, mas acabou. Acabou aquela festa, ninguém tinha mais brincadeira. A festa de São João, assim, fora da igreja, tinha um forró aqui na comunidade, algum forró bom? A vez tinha. A vez tinha, a vez não tinha. Onde era o salão que tinha o forró? Não era no salão. Era onde? Era brincava assim, na comparação da igreja, né? Ficava assim na fachada da igreja. Numa rua? Na rua era. Não tinha salão de nada. E aqui era como? Era estrada ou era tudo areia? Aqui é tudo areia, não tinha estrada não. Como era assim o Potengi? Era uma casinha aqui, outra para lá, casinha aqui, outra para lá. Não tinha rua assim. Sabe? Eram as casinhas Era separadinhas. separadinha, porque lá tinha 2, 3 casas, né? Só areia. Só areia, tudo era areia. A casinha de palha, de barro. Aí fazia as festas boas. Aí fazia a festa boa mesmo. Era. E o povo vivia de plantar e de Mas pescar. agora todo mundo tem suas casas boas, todo mundo tem o que é bom, né? Eu sei. Mas só que era vaidade. É verdade. É. Não dá mais valor, né? Não dá as mais coisas, não. as antigas tradições. Ah. Em relação à pesca, antigamente, como eram as pescarias? Dava muito peixe? Dava. Qual era o peixe que mais dava, assim? Todo peixe dava. Pilombeta? Pirombeta, baile, tudo, camurim, né?
Todo peixe dava. Quem era o pescador assim no Potengi que a senhora Tinha muito lembra? pescador. Que pegava Mas muito peixe? já morreu a metade. Os pescadores antigos. Ah, Quem era assim? A senhora lembra de algum? Os antigos, muita gente, assim, de cama, era uma ruma de homem. Pescando camburim. Pegava muito peixe. Pegava muito peixe. E hoje? Hoje não tem muito que era mais não. Acabou, né? Era. Porque naquele tempo, meu filho, ninguém tinha missão com nada. Pegava o peixe, você fizesse missão, dava. Negócio, se você não tiver dinheiro, você não come. É mesmo. Naquele tempo, não. Você pegava o peixe, Tá precisando, é? mas quando? Vai comprar peixe? Não, eu não vou vender, não. Vou dar só uma queca de peixe. Aquele monte de peixe dá para aquela pessoa. Agora não. Agora todo mundo tem, mas se você não comprar um peixe para comer, ninguém vai lhe dar. Verdade. E os vizinhos, como era a relação com os vizinhos? Não era de pedir, de dar? Às vezes tudo era bom. Hoje em dia não... Hoje em dia não. Hoje em dia muito com o outro. Verdade. E o Rio São Francisco? Como era o rio na época que a senhora era moça? Como era o rio? Tinha as enchentes? Como era que acontecia? Aqui tinha muita enchente, antigamente. Olha, teve uma enchente que veio até na minha porta. Entrou ali. Foi uma enchente mesmo. Foi uma enchente que foi tudo, aquelas casas da porta em na frente da casa. Na frente do O rio. rio vinha com força. Foi, vinha com tudo assim, aquela enchente mesmo. E hoje? Hoje não tem mais não. O rio agora está mais seco. Aqui na frente da casa da senhora, onde a senhora mora ali, que é bem na frente do Rio São Francisco, É. a senhora mora negócio de 10 metros É, do rio, né? é. Como era antigamente? Dava camarão ali na Da beira do rio? Camarão, ali onde eu moro, o pessoal botava covo. A Maria, a Petussa, aquele morreu já. Sabe? Todo mundo botava covo ali. Tinha aquela manchica, lembra? Aquela manchica que tinha. A minha filha mesmo pegava saburica de peneira, Ali ali na frente da minha casa. a croa, Aquelas coisas tudo ali, o pessoal botava covo. embaixo da crua tinha Tinha maçuninha, maçuninho no né? rio. Tinha maçuninho, hoje em dia não tem mais maçuninho. E tinha maçuninho naquele tempo. As mulheres iam de canoa, de baldo, para apanhar maçuninho. Aqui mesmo na frente da Aqui comunidade. mesmo. E na frente da comunidade tinha muito lodo, Tinha. né? Que era Tinha aquele... maçuninho, cambarão. Como era o nome do lodo que chamava? Era o lodo chamado rabo de raposa, o Rabo de raposa, chiclete. cabelo. Tinha muito aqui, Aquele né? cabelo. E agora a coroa nem isso Agora tem mais. acabou tudo. Não tinha pra sagada, agora já tem. É, Tá vendo? É, muita coisa. Agora não tem mais maçuninho, camarão é difícil. Só você mais pra lá. E agora por aqui não dá ninguém. agora é de viveiro, né? É assim. Não se tem mais nada. É. Tem mais não. Qual é a coisa que a senhora tem mais saudade que acabou no Potengi? Que a senhora acha assim que marcou a vida da senhora? O que mais marcou a vida da senhora aqui no Potengi? Sabe como? Assim, do que passou, por exemplo, das tradições da igreja, por exemplo, alguma festa que a senhora gostava muito, que foi lá do passado, Nós chamamos dos homens. que acabou-se. Acabou. A gente ia pro deserto de pé. Como era que Eu e meus acontecia? irmãos. Ia de pé para a igreja do deserto. E nós chamamos dos homens. A gente ia de pé e vinha com ela, para Pia do Sul. Ia daqui de Potengi Ia daqui pode rir de pé no do deserto. com a imagem. Viu ficar nessa mãe dos homens. Para cá todo mundo vinha de pé acompanhar essa mãe dos homens. Isso. Agora que esse faz agora. Nós chamamos nem de carro, o deserto para cá e a gente atrás de pé. É verdade. Diferença, né? É, as coisas mudaram, né? Mudou tudo, meu filho. Eu passei de pé, foi a mesma. Eu e meus irmãos. Aqui na comunidade mesmo, né? Que vinha pra aqui Vinha também. para aqui, o pessoal do sul vinha para aqui, todo mundo de pé. Botava todo mundo de pé. O padre celebrava a missa. Depois a missa nós ia acompanhar ela para poder sair do sul, né? Eu sei, era uma festa animada, Era né? uma festa animada para essa mãe dos homens. E hoje acabou-se. Dentro da menina que fez a festa dessa mãe dos homens. Hoje em dia acabou. Quando aqui no Potengi chegou a estrada, começou a entrar carro. A senhora tem lembrança assim de quando começou a entrar carro aqui no Potengi? Não esqueci. O primeiro carro que entrou aqui foi o carro do Finado Júlio. Final de Você julho, lembra? lembro. Foi até a picape do Finado Júlio. Eu lembro. Lá o povo pra feira. Foi, vai de pra feira. E tinha estrada já, essas estradas Não tinha não, a de gente barro, todo mundo ia ter aquele corredor. de pé. De pé,
O carro que dá no juiz, que Zé Leonel, ainda. Lembro. Ah, me diga uma coisa, como era que a senhora fazia a feira? A senhora trabalhava a semana toda, Sim. chegava no final de semana, a senhora ia fazer feira, recebia o dinheiro, como era que A acontecia? gente recebia o dinheiro no dia de sexta-feira. Já pagava lá no trabalho A mesmo. gente trabalhava, não, pagava no Piaçaba do Sul. Sabe? Conte aí um pouquinho como era que a senhora recebia esse dinheiro e a senhora fazia as compras da senhora, porque na comunidade não tinha mercadinho nem nada. Não tinha nada, era na feira. Não tinha luz, tinha luz? Não. Como era que acontecia? Diga aí um pouquinho. Candeeiro. Era no Era candeeiro. o candeeiro. A gente comprava o candeeiro, comprava o gás. Aí botava o gás no candeeiro e acendia. Como era que a senhora fazia as compras? As compras. A gente recebia o dinheiro e a gente sabia comprar as coisas. Ia de pé, Vinha era? todo mundo de pé. A minha mãe vinha com o saco da farinha na cabeça e uma bolsa. Eu vinha com litro de gás e outra bolsa. Lá pra cá. Não tinha mochila não, era bolsa de palha. Ah, bolsa de De palha. palha, bolsa de palha. A senhora comprava ou fazia? Como era? É, não, a gente comprava a bolsa. Tinha gente que fazia a bolsa, né? A gente queria comprar. Mas quem não sabia fazer a bolsa, comprava. A gente fazia a bolsa. Fazia Aí mesmo. vinha de pé de lá pra cá. Vinha de pé, todo mundo vinha de pé. Ih, era, mano. Era. Quem tinha barco, ia pelo rio. E quem não tinha barco, ia de pé e vinha de pé. Eita Deus. Era. E era Da rojão, minha hein? mãe, Era. Gastava mais ou menos quanto tempo de pé daqui pra lá? E aqui por dentro pelo saco, E era? ele era um corredor. Ali pelo saco, né? Era. Era rojão. De pé, era. Aí me diga assim, quando a senhora vinha, chegava aqui, vinha com essa candeia, quando dava a noite, aí a luz era os candeeiros. Era candeeiro, era. E o que é um candeeiro? Para as pessoas saberem o que é um O candeeiro. candeeiro era um negocinho de lata. Sabe? Tem aquele rodeiro assim, agora aqui tem o bico, fazia aquele pavio, não sabe? De algodão. Sei. Fazia aquele pavio e botava no candeeiro. Aí puxava aqui, era um bico assim, sabe? Sei. Você fazia aquele Aí candeeiro, bota o gás, né? botava algodão, botava o gás dentro. Aí você ficava o fogo pegava. Passava a noite inteira ligado. Hein? A noite inteira A ligado. noite todinha, o candeeirinho aceso. E aqui na comunidade já aconteceu algum acidente assim do candeeiro incendiar a casa, que as casas eram de palha, né? Era de palha. Não era de telha, não. Não, era todo mundo de palha. Não. Nunca teve assim. Não. E como era que a senhora cozinhava? Mulher de lenha, O que é lenha? panelinha de barro, sabe? Aí fazia foguinho de lenha no chão, botava 2 tentinhas, 3 frentes, botava a panela em cima e cozinhava. E era. Para cozinhar feijão de barro, para cozinhar o peixe de barro, para cozinhar a carne de barro. Tudo na panela de barro. Tudinho em panela Cozinhava de o barro. peixe na panela de barro, o Cozinhava arroz na peixe, carne, galinha, feijão. arroz, feijão, tudo na panelinha de barro. e o fogo de E lenha. o fogo de lenha. Lenha é o quê? Madeira seca, que a É, senhora ia madeira buscar. seca, aqueles pau secos. Que a senhora ia colher. Sim. Todo mundo era assim. É, todo mundo. A água de um pote e uma jarra. A jarra desse tamanho assim. E o Sim. pote, a gente enchia a jarra e enchia o pote. Aí a senhora tinha mesa com cadeira assim em casa? Não, tinha os tamborete. Os tamborete. Ninguém tinha mesa. Ou esteira, tinha Aí esteira. você entrava na esteira assim, forrava a esteira no chão e rodeava de menino. Meu filho mesmo, era na esteirinha. Forrava a esteira, aí eles enchiam de menino. Cada qual botar seu pratinho pra comer. sei. Cada qual botar seu pratinho, sua colherzinha Pra comer. pra comer. Todo mundo enchia a barriga, graças Todo a mundo Deus. enchia a barriga. Um pouquinho, mas enchia a barriga, né? Todo mundo um pouquinho, mas enchia a barriga. Qual foi a época, assim, que a senhora teve mais dificuldade? Teve assim, alguma época que a senhora passou dificuldade? Ah, passei, quando eu fiquei sozinha. Eu fiquei com os filhos todos, passei tanto da fome para criar meus filhos. Passei fome, passei nua, passava tudo. A senhora chorava Ela assim? chorava quando eu chegava no médico, eu meu filho, mamãe, é minha mãe, eu estou com fome, estou com fome. Peraí, meu filho, deixa eu trocar de roupa, eu passei o café de vocês. Estão Tava chorando, tá com medo. tudo com fome. Tudo com fome. A senhora saía de manhã, chegava de Eu saía tarde. bem cedo pro bem. Quando eu chegava, estava tudo em casa. Eu sei. É. Aí a senhora ia, fazia Eu ia alguma fazer a coisa. comidinha deles, eles comiam todo mundo, farinha de vara, cheirinha em cima das varinhas. O saco não era só, eu só comprava aquele saco, e de um saco, 2 sacos faziam uma lençol. Esse saco de Saco de plástico. farinha. O saco de farinha, é? Era o lençol dos meninos. Era só dos meninos, cada menino era um lençolzinho de saco. E a cama? Era de vara. Quem fazia as camas? Eu. A senhora mesmo que Eu ia fazia. pro bar, tirava a porquia, já botava aqueles pauzinhos, botava a catereça assim, botava as varinhas tudo assim, olha.
Aí amarrava. Cada menina era uma caminha. Pra dormirem. Pra dormir. Cada um tinha sua caminha. Numa esteira. Dormia sozinho de saco. Eu sei. Não tá com medo no chão, tá com medo todo mundo no chão, numa esteira. Aí, depois que a senhora passou por esses momentos, chegou a estrada de barro. Que foi na época do seu Manuel Messia. Foi. Foi ele que fez a estrada de barro. Ele foi quem fez a estrada de baixo, porque botou energia. Aí melhorou. Aí melhorou mais um pouco, né? Aí começou a entrar Aí carro. começou a andar carro, e as pessoas com tudo da energia, né? Todo mundo foi consertar as suas casinhas, pronto. E aí a coisa melhorou. Ela melhorou. Foi É. Mané de Cia. Foi prefeito melhor que fizeram no Piaçaba do Sul. Mas o Manuel. Que trouxe a melhoria para a Foi comunidade. né? tudinho. Foi. Depois que chegou a estrada, qual foi a outra melhoria que a senhora presenciou na comunidade? Pra melhorar. Sim. É a mesma coisa. Mas assim, depois de chegou a estrada, aí chegou o calçamento na porta da senhora, por exemplo, né? Que Foi não o tinha. passamento, foi. Sabe o que Fizeram que aquele terminou, cais né? ali, né, na frente, lá, e depois fizeram o Foi. calçamento. Terminou, mas sabe o que foi? Porque naquele tempo ninguém era aposentado, né? Eu sei. Aí depois o pessoal começou a se aposentar, né? Me aposentei também, aí pronto, melhorei. Aí começou a comprar as Aí comecei coisinhas, a comprar minhas coisinhas, pra começou dentro a de cozinhar casa, com gás. né? Aí entreguei meu dinheirinho, fiz a minha casa em tijolo. É. Eu ainda sou na minha casa em tijolo. Graças a né? Deus, né? Tendo as minhas coisinhas, tendo minhas mesinhas e minhas coisinhas. Naquele sei. tempo ninguém via nada, meu filho. A senhora vai contar um pouquinho agora, eu quero que a senhora conte pra gente um pouquinho sobre de como foi assim a história da senhora aqui no Potengi. A senhora nasceu, se criou aqui, tudo direitinho, mas assim, quem é a Conceição? Eu, Sim. sou eu. Quem é a senhora? É uma parteira, É, uma mulher que sempre morou no Potengi. sim, foi. Conte um pouquinho aí. eu nasci no Potengi, me chamo Conceição. E no Potengi eu tô. Até hoje. Fui parteira, hoje em dia eu tenho mais menino porque eu tô velha, né? Não aguento mais. As filhas não aguentando, já pegava. Mas agora também que eu não quero mais, né? Eu E sei. agora tem doutor, tem parteira, tem tudo agora, né? Aquele tempo ninguém tinha nada. A senhora dançava, vó? Nunca dancei. Tinha alguma música que a senhora gostava antigamente, assim, que a senhora lembra? Que a senhora sabe alguma música que passava antigamente? Não. Não tinha música, Eu só nunca teve um dancei, rádio, nunca não. teve um som. Eu nunca dancei na minha vida, nunca. Meu destino foi trabalhar. Mais nada. Só trabalhou. Só trabalhei. Até ficar de idade não conseguiu Só mais. deixei de trabalhar quando me aposentei. É, na Eu me situação. aposentei com 65 anos. Foi quando deixei. Aí de menina, a coroa velha já trabalhando. Por essas terras aqui, né? Vó? Criei esse filho todinho, sozinha. Meu Deus. É mesmo. O pessoal me pergunta, como é que ela criou esse menino todinho? Eu digo, a força de Deus. Né? Eu criei meu filho, tudinho. Criei neto, ainda criei mais neto. Foi, não Né? foi? Ainda É. criei a Ju, criei o Zeca, o Evinho, né? E o Iô. Verdade. Tinha alguém que ajudava assim Minha na mãe. comunidade, vó? Comigo, Tinha alguém que vinha ajudar aqui com alguma cesta básica, alguma coisa assim pra eu senhora? nunca ganhei. O pessoal dava. Aqui não pode rir muita gente, mas eu nunca chegaram na minha porta com nada. Passou esse tempo Eu todinho. também nunca fui atrás. Chega lá no grupo, essas coisas, nunca fui. Eu não gosto disso. Se chegar na minha porta e dizer tome, eu recebo. Agora veio atrás, não vou não. Eu tenho vergonha. É verdade. É. Mande aí uma mensagem para as pessoas que assistiram esse vídeo da senhora. O que é que a senhora tem para dizer aos mais jovens? De ensinamento, assim. Tenham cuidado com a vida, o que a senhora aprendeu, assim, de experiência. A senhora pode dar um conselho para esses mais novos aí que estão nas drogas, nas músicas, né? Que é hoje em dia a música é muito pornográfica, está dentro das comunidades, pessoas esquecendo as tradições, né? O que é que a senhora tem para dizer para esses jovens? Para os jovens, eu peço a vocês todos, jovens, todos, meus filhos todos, né? Essa vida que vocês não dá certo, vão procurar uma vida melhor, né? Trabalhar, estudarem, né? E viver bem, né? Deixa essas drogas, essas cachaças que é muito melhor, porque eu nunca fiz nada na minha vida. Eu sempre peço meus filhos, pelo amor de Deus, né? Deixa essa vida, vai trabalhar, estudar, para comer, né? É verdade. Que a oportunidade está aí, né? Né? Não, Hoje o mundo deixa é essa vida outro. a eles todos. Verdade. Pronto, gente, acabou.
Só agora outra vez, tchau pra todo mundo. Parceira velha, até de novo.